Graças a Deus, irmãos, estamos de volta com mais um vídeo, esperando que esse possa ser usado por Deus para alcançar alguns corações e trazer algum benefício espiritual para aquele que tomaram tempo para assisti-lo. O tema do nosso vídeo, de nossas palavras, vamos dizer assim, de nosso estudo neste momento é a bênção e a maldição. Eu gostaria de dizer também que vou abordá-lo de uma forma totalmente diferente daquilo que os irmãos podem até estar esperando com esse tema, porque muita gente fala sobre ele, é um tema bastante explorado, mas eu quero me ater unicamente, exclusivamente à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Há um hino, irmãos, no meio dos evangélicos, um hino de ordenação espiritual, e esse hino se chama É Meia-Noite no Monte das Oliveiras. O texto desse hino, ele acompanha a paixão de Cristo bem no jardim do Getsemane. E eu acho que muitos crentes não conhecem esse hino, mas eu aprecio particularmente as suas palavras. Mas eu tenho também uma pequena exceção, pois há uma estrofe em que o hino diz o seguinte: mas aquele que está ajoelhado em angústias não está abandonado por seu Deus. Não está abandonado por seu Deus. Essa afirmação me faz pensar, confesso aos irmãos, me faz pensar e pensar bastante. Eu posso desenvolver um pouco me perdoe falar assim, a minha teologia e dizer que Jesus não foi abandonado por seu Pai em um sentido final, mas houve uma ocasião em que ele foi realmente abandonado. E essa ocasião foi quando ele estava pregado na cruz do Calvário. Jesus mesmo declarou que foi abandonado em meio à sua obra expiatória. Conforme nós vimos, através do estudo da palavra de Deus, todos nós que nos dedicamos a isto, Jesus proferiu palavras do Salmo 22 enquanto estava pendurado na cruz. Posso dizer assim, ele disse uma palavra bastante conhecida, há muitos hinos evangélicos que exploram esta palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns interpretam essas palavras no sentido de que Cristo se sentiu abandonado porque estava em profunda escuridão da alma, enquanto fazia expiação no Calvário, e de que ele não foi realmente abandonado por seu Pai. No entanto, se Cristo não foi realmente abandonado por seu Pai durante a sua execução, a expiação não aconteceu, porque o abandono era a penalidade do pecado que Deus havia estabelecido na antiga aliança. Portanto, Cristo teve de receber a medida completa dessa penalidade na cruz. Para que nós possamos entender melhor o que eu quero dizer, esse aspecto da expiação, nós precisamos examinar a cruz e a obra de Cristo no âmbito mais amplo daquilo que nós chamamos de aliança. Eu acho que é impossível haver um entendimento completo da morte de Jesus sem compreendermos todo o processo da aliança desenvolvido no Antigo e no Novo Testamento. Aqueles que têm estudado os elementos de alianças no mundo antigo observam que, embora o conteúdo de alianças individuais divergissem de cultura a cultura, havia certos aspectos que eram quase que universais. Por exemplo,
Quando um acordo legal era formulado, o soberano da aliança se identificaria e faria um prólogo histórico pelo qual repetia a história de seu relacionamento com os subordinados da aliança. Sim, ele fazia isso. Isso era verdade tanto na história dos judeus como na história dos sumérios, dos acádios e de outros povos da antiguidade. Essa é a razão por que, ao fazer uma aliança com o seu povo, os israelitas, é o que eu estou me referindo, com o seu povo, os judeus, os israelitas, Deus se identificou dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso conforme está escrito lá em Êxodo 20, verso 2. Ele, Deus, apresentou o prólogo histórico, e em seguida ele expôs os termos da aliança, que nós chamamos de estipulações. Todas as alianças têm estipulações. Quando você se casa, entra numa aliança e promete fazer certas coisas: amar, honrar, obedecer e assim por diante. Quando assina um contrato de trabalho em uma empresa, você promete trabalhar 8 horas por dia. E a empresa, por sua vez, promete dar-lhe salário, benefícios, férias e assim por diante. Essas são as estipulações. No entanto, no mundo antigo, alianças também tinham sanções. Seriam as recompensas ou as penalidades. Recompensas por cumprirem as estipulações do acordo e penalidades por transgredirem as estipulações. A aliança de Deus com Israel não era uma exceção. Delineava sanções para obediência e desobediência. Entretanto, ela não usava palavras recompensas e penalidades. Na antiga aliança, a recompensa por obediência era chamada de bênção e a penalidade por violar o contrato era chamado de maldição. Uma das passagens do Antigo Testamento que descreve as bênçãos e as maldições da aliança é Deuteronômio 28. E falando ao seu povo, Deus declarou por meio de Moisés: preste atenção. Se atentamente, deixa eu ler aqui na Bíblia para vocês certinho. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Isso está em Deuteronômio 28, versos 1 até o verso 6. E eu gostaria de perguntar a você, deu para você reparar na repetição? Era como se Deus estivesse dizendo: se vocês guardarem esses termos, se obedecerem os mandamentos que lhes dou, eu os abençoarei.
quando se levantarem, quando se assentarem, quando saírem, quando estiverem em silêncio, quando falarem, quando estiverem na cidade ou no campo, quando estiverem andando ou viajando, aonde quer que forem, no que quer que fizerem, eu os abençoarei. Em seguida, chegamos àquela parte que eu diria assustadora, a parte que diz, porém, começando em Deuteronômio 28, verso 15, nós podemos ler o seguinte, ouça com atenção. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Aí até o verso 19. Deuteronômio 28, versos 15 a 19. E eu gostaria de dizer, e acredito até que você já tenha reparado, há paralelos aqui. Deus está dizendo, na realidade, se vocês obedecerem, serão abençoados. Mas, se desobedecerem, serão malditos quando se levantarem ou se assentarem, quando estiverem na cidade ou no campo. Os filhos, o gado e as ovelhas de vocês serão malditos. Tudo será maldito. Para entendermos plenamente essas sanções, precisamos compreender, amados, o que significa ser bendito e ser maldito. Estas palavras são importantes. Importantes. Bem importantes. Qual é o significado dessa palavra bendito? Qual é? Eu diria, para os judeus, bênção significava receber favor supremo das mãos de Deus. Minha maneira favorita de explicar favor supremo é considerar a bênção encontrada em Números capítulo 6, versos 24, 25 e 26. Deus ordenou aos sacerdotes de Israel que abençoassem o povo com estas palavras: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Observe, amado, que nesta bênção há uma estrutura poética. É uma forma de literatura chamada paralelismo sintético. Há 3 versos e cada um deles significa essencialmente a mesma coisa. Palavras diferentes são empregadas por riqueza e diversidade poética, mas a mensagem é a mesma. E além disso, esse paralelismo ajuda-nos a entender o ponto de vista dos judeus a respeito da bênção. Observe que a primeira parte da afirmação diz: o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Graças ao paralelismo,
podemos obter uma indicação do que significa a bênção divina, por considerarmos as primeiras partes de cada uma das duas afirmações seguintes. Descobrimos que a bênção significa ter a face de Deus resplandecendo sobre nós e o seu rosto levantado sobre nós. Isso é bênção. Para os judeus, a bênção suprema era a visão beatífica, a visio Dei, a visão de Deus. Era contemplar a face de Deus. Se estudássemos isso em todas as suas ramificações no Antigo Testamento, nós veríamos que a bênção está relacionada à proximidade da presença de Deus. Quanto mais próximo alguém está da presença imediata de Deus, tanto maior é a bênção. Quanto mais distante a pessoa está da face de Deus, tanto menor é a bênção. A maldição é o oposto de bênção. Portanto, a suprema forma de maldição é o Senhor virar as suas costas para uma pessoa e trazer juízo sobre ela. O conceito de bênção no Antigo Testamento era entendido em termos de proximidade, a proximidade da presença de Deus. No sentido oposto, a maldição da aliança era ser excluído da presença de Deus, não ver jamais a luz do seu rosto, ser lançado nas trevas exteriores. Essa era a maneira como os judeus entendiam a maldição. Essa ideia, ela estava por trás de muitos acontecimentos do Antigo Testamento. Por exemplo, apenas por exemplo, durante o tempo da peregrinação de Israel pelo deserto, depois da libertação do Egito, as pessoas se acamparam de uma maneira especial. Armaram suas tendas de acordo com o padrão que Deus lhes deu para a disposição das tribos. As tendas estavam todas arranjadas ao redor de um ponto central. Sim, havia um ponto central. No centro estava o tabernáculo. Deus armou sua tenda bem no meio de seu povo. Sua presença estava com os israelitas. E não é surpreendente que os judeus desenvolveram um conceito sobre os gentios como aqueles que estavam de fora, põe entre aspas, estavam de fora, pois viviam fora do acampamento do povo da aliança, se você quiser também pôr aspas, você pode pôr, nas trevas exteriores. Outra ilustração desse entendimento é visto na cerimônia do Yom Kippur, do dia da expiação no Antigo Testamento. Nesse dia, meus amados, em cada ano, um cordeiro era sacrificado no altar como um sacrifício de sangue em favor dos pecados do povo. Mas a cerimônia também incluía um bode expiatório. Os pecados da nação eram transferidos no aspecto cerimonial à cabeça do bode, e algo significativo acontecia. O bode não era morto, porque esse simbolismo seria cumprido pelo cordeiro. Ao invés disso,
O bode era enviado para fora do acampamento, era levado ao deserto, ao lugar de trevas, a um lugar distante da luz da presença de Deus. Em outras palavras, podemos dizer que o bode era maldito. Passemos ao Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele cita Deuteronômio 27, verso 26. Paulo escreve o seguinte: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Confira Gálatas capítulo 3, verso 10, a parte B do versículo. Ao citar essa passagem do Antigo Testamento, Paulo mostrou que toda pessoa que confia na observância da lei para desenvolver um relacionamento com Deus, cada pessoa que confia em suas próprias boas obras e em seu próprio desempenho pessoal, experimentará maldição. Porque Deus é o padrão da perfeição. Repito, Deus é o padrão da perfeição que nenhum ser humano pode atingir. Em seguida, Paulo escreveu: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Confira, por favor, por gentileza, irmãos, confira em Gálatas 3:13. Paulo estava dizendo que na cruz Jesus se tornou maldição por nós. Jesus suportou todas as sanções da aliança. E Paulo parafraseou Deuteronômio 21, verso 22 e 23, quando ele diz: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Se considerarmos, meus amados, o entresalamento do drama dos acontecimentos da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós veremos que algumas coisas admiráveis aconteceram para que as afirmações proféticas do Antigo Testamento se cumprissem em seus mínimos detalhes. Sim, em seus mínimos detalhes. Que coisas aconteceram? Em primeiro lugar, o Antigo Testamento dizia que o Messias seria entregue aos gentios para ser julgado. Dê uma olhadinha em Salmo 22, verso 16. E aconteceu, no curso da história, que Jesus foi levado a julgamento durante a ocupação romana na Palestina. Os romanos permitiam que certa quantidade de governo interno fosse mantida por seus vassalos, mas não permitiam que a pena de morte fosse imposta pelos governadores locais. Por isso, os judeus não podiam, de maneira alguma, irmãos, não podiam autorizar a pena de morte. Não podiam, não tinham autoridade para matar o nosso Jesus. A única coisa que eles podiam fazer era reunir o conselho e levar Jesus a Pôncio Pilatos, que era o governador romano na época, e pedir-lhe a execução do Senhor. Portanto, Jesus foi entregue por seu próprio povo aos gentios, àqueles que estavam fora do acampamento. Ele foi entregue às mãos de pagãos que habitavam fora da área em que a face de Deus resplandecia, fora do círculo da luz do seu rosto. Em segundo lugar,
O local da execução de Jesus era fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. Depois de haver sido julgado pelos gentios e condenado à morte, Jesus foi levado para fora da fortaleza. Foi levado à via dolorosa, ao lado de fora das muralhas da cidade. E assim como o bode expiatório era levado para fora do acampamento, Jesus foi conduzido para fora de Sião, para fora da cidade santa, em que a presença de Deus se concentrava. Ele foi enviado para as trevas exteriores. Em terceiro lugar, enquanto os judeus realizavam suas execuções por apedrejamento, os romanos o faziam por crucificação. Isso determinou o método da morte de Jesus. Ele seria pendurado em madeiro. Uma cruz de madeira. A Bíblia não diz: maldito todo aquele que é apedrejado. Ela diz: maldito todo aquele que é pendurado em madeiro. Quarto lugar, quando Jesus foi morto na cruz, houve uma perturbação nos astros. No meio da tarde, o dia escureceu. As trevas desceram sobre a terra. Por algum modo, por algum método, talvez um eclipse, talvez, eu não sei dizer ao certo, o sol foi obstruído. Era como se Deus tivesse escondido a luz do seu rosto. Eu disse que era como. Eu usei uma figura de linguagem, preste bem atenção. Em meio à intensidade daquelas trevas, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi uma das afirmações mais admiráveis que saíram dos lábios de Jesus enquanto ele estava na cruz. E tem havido muitas interpretações para essa afirmação. Um homem chamado Albert Schweitzer, ele considerou esse clamor e disse que ele era uma prova decisiva de que Jesus havia morrido em desilusão. E de acordo com ele, Jesus tinha expectativa de que Deus o livraria, mas que Deus o abandonou nos momentos finais. E por isso Jesus morreu desiludido, como se fosse um trágico herói shakespeariano. Eu disse que de acordo com ele. Outros observaram, irmãos, que essas palavras se encontram ao pé da letra no Salmo de número 22 e concluíram que Jesus citou-as apenas para se identificar com o servo sofredor do Salmo 22. Outros pensam assim. No entanto, isso deixa de lado todas as indicações, todas as outras, né? Os executores de Jesus, o lugar de sua execução, as trevas que sobrevieram, que nos mostram com bastante clareza o fato de que Jesus clamou ao seu Pai porque havia sido realmente abandonado. O sinal da antiga aliança era a circuncisão. Sim, o corte da pele do prepúcio tinha dois significados. Um positivo e outro negativo. No aspecto positivo,
O corte da pele simbolizava que Deus estava separando um grupo de pessoas do restante dos povos, separando-as e colocando-as à parte para serem uma nação santa. O aspecto negativo era que o judeu, ao passar pela circuncisão, estava dizendo: ó Deus, se eu falhar em cumprir cada um dos termos desta aliança, serei separado de ti, separado da tua presença, separado da tua bênção, como agora estou ritualmente separado do prepúcio da minha carne. A cruz, eu posso dizer assim, foi a circuncisão suprema. Quando Jesus tomou a maldição sobre si mesmo e assim se identificou com o nosso pecado, com o meu pecado, com o teu pecado, aquilo o tornou uma maldição. Deus o cortou, posso dizer. No momento em que Cristo tomou sobre si o pecado do mundo, sua figura na cruz era bastante grotesca. O mais horrível corpo de pecado concentrado que já existiu na história da humanidade. Deus é tão santo que não pode ver a iniquidade. Por isso, quando Jesus foi pendurado na cruz, o Pai virou as costas. Ele desviou a sua face e cortou o Filho Jesus, que no tocante à sua natureza humana, tivera um relacionamento perfeito e bendito com seu Pai. Isso eu digo em todo o seu ministério. Ele levava o pecado do povo de Deus e, consequentemente, foi abandonado por Deus. Imagine, meu amado, meu querido irmão, imagine quão agonizante isso foi para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tomás de Aquino chegou a argumentar que em todo o seu ministério terreno, o ministério de Jesus, ele permaneceu em um constante estado de comunhão íntima com seu Pai. E o próprio Aquino, ele especulou que a visão beatífica, a visão da glória pura de Deus, era algo que Jesus desfrutava a cada minuto de sua vida, até a cruz, quando a luz escureceu. O mundo foi mergulhado em trevas. E Jesus, o Cristo de Deus, foi exposto à maldição da ira de Deus. De acordo com os judeus, experimentar a maldição significava experimentar o ser abandonado. O ser abandonado. Tenho ouvido muitas pregações, muitos sermões sobre os pregos, sobre os espinhos. Com certeza, a agonia física da crucificação foi uma coisa horrível. No entanto, amados, milhares de pessoas sofreram morte de cruz e outras tiveram mortes ainda mais excruciantes e mais dolorosas do que aquela. Mas somente um recebeu a plena medida da maldição de Deus enquanto esteve na cruz. Por causa disso, pergunto-me se Jesus estava cônscio dos pregos e dos espinhos. Sua agonia era tão grande
que ele nem sentia pregos e espinhos, irmãos. Tenho quase certeza absoluta disso. Porque estar separado do Pai era a pior coisa que ele podia passar. Ele foi tomado pelas trevas exteriores. E na cruz, ele estava no inferno, destituído da graça e da presença de Deus, totalmente separado de toda a bênção do Pai. Jesus se tornou maldição por nós, para que um dia possamos ver a face de Deus. O Pai virou as costas para seu Filho, a fim de que a luz de seu rosto resplandeça sobre nós, sobre mim e sobre ti. Não é admirável que Jesus tenha gritado das profundezas da sua alma? Finalmente, Jesus disse: Consumatum est. Está consumado. Veja, confira João, capítulo 19, verso 30. O que estava consumado? Sua vida? As dores dos pregos? Não! De jeito nenhum! Não! A luz retornara. A face de Deus retornara. E, consequentemente, Jesus pôde dizer: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Confira em Lucas 34, verso 46, a parte B. Essa, meu amado, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, filhos do Deus vivo, é a realidade categórica. Se Jesus não tivesse sido abandonado na cruz, ainda estaríamos em nossos pecados. Não teríamos redenção nem salvação. Todo o propósito da cruz era que Jesus levasse o nosso pecado e sofresse as sanções da aliança. Para que isso acontecesse, amados, ele teve que ser abandonado. Jesus submeteu-se à vontade de seu Pai e suportou a cruz para que nós, seu povo, experimentássemos a bem-aventurança suprema. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo, pois só Ele pode abrir o nosso entendimento para que nós possamos alcançar tão maravilhosa coisa. A bênção de Deus, a sua face resplandecendo sobre nós. Que Ele use essas palavras para a bênção sua, minha e de todo o povo de Deus. Eu agradeço a sua atenção e peço a ti e que, se você gostar de nossos vídeos, ajuda o pastor Aragão, porque se você não clicar ali no gostei ou no não gostei, se não deixar o seu comentário, se você não se inscrever no canal do pastor Aragão, é Sebastião Aragão no YouTube, você não fizer isso, eu não poderei continuar postando os vídeos tentando ensinar a palavra de Deus, porque somente o Espírito do Senhor é o verdadeiro mestre. E não me ponho como um mestre, eu me ponho apenas como um aprendiz, como você, pois sou apenas uma pulga no deserto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Amém e amém.